né? Então a Bíblia anuncia que isso é um sinal, vamos dizer assim, para facilitar a compreensão de quem nos acompanha, essas guerras e rumores de guerra é um sinal da vinda do Messias, do estabelecimento do seu reino, né? do milênio. Chegou a sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta censura? O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de teoria da conspiração? No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. O crescente número de guerra no mundo é um sinal do fim dos tempos, do que hoje nós conhecemos como mundo, dessa nossa dispensação. Né? Então, e quando a gente substitui, por exemplo, a palavra guerra, se você substitui ela, porque você tem que entender que Mateus e Marcos é um livro que foi escrito, né, vamos lá, há mais de 2000 anos, números redondos aqui, há 2 milênios atrás. Então, aquela época, o conceito de guerra era diferente do que nós temos hoje. Hoje a gente tem uma guerra muito mais ampla. Por exemplo, o Sérgio falou aqui sobre guerra cultural, né? E é verdade. Mas se você substituir a palavra guerra por violência brutal, por exemplo, aqui no Brasil nós temos guerra, quase uma guerra civil, né? Você vê o confronto. Você acha que é normal uma pessoa andar com um fuzil na rua e não ser um homem da lei? Não é uma autoridade, não é um policial, não é um agente de segurança pública, não é um militar. As pessoas falam muito do regime militar, né? O soldado andava na rua com um fuzil, com armas pesadas, armas de guerra. Sim, isso não é bom, não é a nossa realidade, a gente não gosta disso mesmo, não. Mas se tiver que escolher um militar na rua assim, ou um civil assim, não autorizado, o que é melhor? Exatamente. Então hoje a gente vive um clima muito ruim. Você vê, o camarada não é policial, mas anda com fuzil na rua. Fuzil é arma de guerra. Sim. Então, nesse caso, qual é a diferença do Rio de Janeiro para um país que vive guerra urbana? E existem vários países assim, né? Como se fosse um governo paralelo, uma autoridade policial paralela. E isso não é uma realidade somente do Brasil, mas de vários países do mundo. Nós temos vários países da África que oficialmente não estão em guerra, nem em guerra civil, oficialmente. Mas um grupo religioso chega numa mesquita, numa sinagoga, num templo evangélico ou católico e mata todo mundo porque faz parte de outro grupo religioso. E as autoridades meio que não tomam, não fazem nada. Isso não vai para a capa do New York Times, isso não é publicado no Globo, isso não é divulgado, né? E acontece o tempo todo. Sim, a gente tem guardado as devidas proporções. A gente tem no México também, No México? Os cartéis lá também estão uma guerra absurda. Lá, mas acho que no Rio e no México também, eles tentam meio que velar, né? Não divulgam, né? As pessoas não querem. Ainda mais por ser, principalmente o Rio de Janeiro, por ser um local atrativo, né, para turista. Turista. Então, assim, o cara não tem noção realmente do que é. Eu acompanho algumas pessoas que moram em Israel, são brasileiros, alguns são judeus, outros nem são judeus, mas moram em Israel há alguns anos. Eu até comecei a acompanhar um camarada agora que faz um podcast muito bacana também. Sim. E as pessoas, ele sempre interage ali com o público, as pessoas perguntam a ele, né? Poxa, mas aí você não tem medo de estar em Israel, tá um conflito com o Hamas? E ele mora ali bem na divisa. A área que ele mora realmente é uma área complicado, que tem ali um certo risco mesmo. Ele falou assim, cara, eu fui criado no Rio de Janeiro. Eu fui criado no Rio de Janeiro, então assim, eu vim de uma realidade diferente. Tem uma outra referência de medo. Quem é criado no Rio de Janeiro não teme qualquer coisa não, cara.
Então, assim, existem muitas guerras hoje no mundo. Eu anotei algumas aqui, cara, que, assim, tem muita gente que nos acompanha em casa que não tem essa ciência, né, cara? O cara pensa que guerra é só Rússia e Ucrânia, Só o que a mídia divulga, né? ou Assim, a Israel. grande mídia divulga, né? Sim, mas existem muitos. Por exemplo, Azerbaijão e Armênia. São dois países que estão em guerra já há muitos anos. Eles brigam por uma área chamada Nagorno-Karabakh. Não sei se eu estou falando a pronúncia correta, Sim. né? Karabakh, acho que seria isso. Nagorno-Karabakh. Bom, é uma república, quer dizer, é uma região que se declarou independente, né? Tanto da Armênia como do Azerbaijão, mas é de maioria armênia. Uhum. E está dentro do que a ONU reconhece como fronteira do Azerbaijão. Então, assim, é um Estado não reconhecido dentro do Azerbaijão que na verdade, tem o grupo étnico ali, né? A etnia predominante são armênios que moram lá. Está em guerra. Então, os dois países estão ali em guerra, matando uns aos outros para a disputa desse território. Muita gente não sabe disso. Uma outra guerra interessante, e aí eu acho que essa população já sabe, né? Guerra civil, é no Iêmen. O Iêmen foi dividido no meio, né, praticamente. Você tem ali os Houthi, né? Eles estão em guerra, já destruíram já centenas de cidades, muitos refugiados, e eles apoiados pelo Irã, esse grupo separatista, o outro grupo apoiado sobretudo pela Arábia Saudita e demais países árabes, né? Então estão ali, é uma guerra civil. Milhares e milhares de pessoas já morreram, muita gente. Existe uma guerra civil também terrível na Etiópia. Poucas pessoas devem ter lido sobre isso. É uma região norte da Etiópia chamada Tigré. Tigré. Não tem nada a ver com o rio Tigre, até porque é na África, né? Não tem nada a ver com o animal, né? O tigre. Vamos lá, tigre é mais ali para a Ásia, a Europa, África é leão, né? Sim. Tem esses felinos ali. Mas é o povo ali, é a etnia, é Tigré. Tem um acentozinho, não sei se eu estou falando correto, não seja tão rigoroso comigo não. Mas essa região que fica ali ao norte da Etiópia e ao sul do outro país chamado Eritreia. Então, naquela região ali, norte da Etiópia, sul da Eritreia, os camaradas também não aceitaram, né, o governo central da Etiópia, se rebelaram, vamos dizer assim, se autoproclamaram independente, começou a guerra. A Eritreia, pelas razões, eu desconheço, né, quais as razões, talvez por não querer um ponto de estabilidade ali na fronteira, mas apoiou o governo da Etiópia. Então ficou Eritreia, né, ao norte, Etiópia ao sul, meio que esmagou esse grupo de rebelde. Em 2 anos, só para vocês terem uma ideia, nessa guerra civil desse grupo, né, dessa etnia Tigré, morreram mais de 500 mil pessoas de fome. Não é combatente, não. Morreram de fome, não foram baleados, não foi massacrado, míssil, não, fome. A guerra promoveu a fome ali, mais de 500 mil pessoas morreram de fome. Então, essa guerra é devastadora. Lá existe, é uma siglazinha, TPLF. Eu não sei como pronuncia, mas é a Frente de Libertação do Povo do Tigré. E eles entraram, agora assinaram, né, um tratado de paz, e parece que as coisas estão caminhando para o fim. Falta a Eritreia. A Eritreia ainda não assinou, mas a Etiópia assinou um acordo de paz com eles. Isso depois de 500 mil mortes por fome, fora os que morreram no combate mesmo, nessa guerra civil ali na Etiópia. Então, assim, são exemplos de guerras, guerra nação contra nação, ou
guerra civil que a gente tem no mundo hoje. É muita guerra, é muita coisa. Não é somente Rússia e Ucrânia, não é somente Israel, Hamas, Hezbollah. Existem muitas guerras, né? E rumores de guerra. Né? Rumores de guerra. Por rumores de guerra, a gente tem aqui, por exemplo, pertinho nosso aqui é Venezuela. Venezuela. A qualquer momento, né, ele ainda não, o presidente da Venezuela ainda não desistiu de anexar toda aquela parte ali da Guiana. Né? Então, assim, é complicado. E a Bíblia já falava sobre isso. Né? Então, a Bíblia anuncia que isso é um sinal, vamos dizer assim, para facilitar a compreensão de quem nos acompanha, essas guerras e rumores de guerra é um sinal da vinda do Messias, do estabelecimento do seu reino, né? do milênio. Embora existem algumas interpretações diferentes, né? Existem aqueles grupos, os teólogos que não acreditam no milênio como algo literal. Eles são amilenistas. Existem alguns que entendem que nós já estamos no milênio, né? Mas a linha que nós defendemos, assim, sem entrar em questões muito técnicas, é que haverá o rapto da igreja, o sequestro da igreja, depois vai ter um período de grande tribulação, aproximadamente 7 anos, e após esse período de grande tribulação, teremos o milênio. A grosso modo, sem entrar em questões muito técnicas, teologicamente falando, seria essa linha que nós acreditamos e defendemos.